Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Eu me chamo Fábio e sejam muito, mas muito bem-vindos ao Brazucas pelo Mundo. Um podcast que conta as aventuras e desventuras de nossos conterrâneos brazucas. Nós estamos nas principais plataformas digitais de áudio, como Google, Apple, Spotify, Deezer. Se vocês quiserem interagir com a gente, trocar uma ideia, indicar alguém para ser entrevistado e claramente ficar famoso, cara, nada mais simples do que pelo Facebook, pelo Instagram. Digita lá, podcast Brazucas pelo Mundo, ou ainda mandando um e-mail para a gente, contato@brazucaspelomundo.com. O nosso site é o www.brazucaspelomundo.com. O Brazucas é sempre com Z, não pode esquecer. Você pode se cadastrar no site e sempre que um novo episódio subir, você vai ser avisado. A gente adora um bate-papo e a nossa especialidade é, sem dúvida, a emoção. Um novo desafio profissional, estudos, idiomas, um ano sabático, um grande amor, uma paixão avassaladora. Na verdade, nada disso importa, não importa o motivo. Imigrar é sempre um recomeço. E é um recomeço repleto de lágrimas, de saudades, de sorrisos, de descobertas, de aprendizado, que vão fazer sempre parte de um novo capítulo na história de qualquer imigrante brazuca. Vocês estão prontos para mais uma viagem hoje? Então, olha só, apertem os cintos, pois no episódio de hoje você vai se emocionar, você vai rir com a nossa convidada, você vai sonhar, você vai se conectar, tudo isso junto e misturado. Mas se eu, Fábio, pudesse resumir este episódio numa única palavra, uma só palavra, eu diria que você vai se inspirar. Hoje a nossa viagem começa em Jequié, no interior da Bahia, passa por Salvador e desembarca em Buenos Aires, capital de nossos hermanos, os argentinos. Seja super bem-vinda à La Nueva Rubia del Chan, da Chiquitita Maria Carolina. Tudo na paz, querida? Fala, Fábio, eu tô super emocionada, velho, com essa mensagem que você passou de verdade. Eu chego a me arrepiei de ouvir isso e que me veio um filme na minha cabeça. E aí, como é que vocês estão? Fábio, que tá aqui do outro lado, a galera que tá ouvindo a gente. Tô super emocionada e feliz pelo convite. Obrigada. Prazer é todo nosso de ouvir a tua história, que, como eu disse, é inspiradora. E eu vou começar... Eu lembro que quando eu fiz o primeiro contato contigo, você falou assim, Fábio, eu não sou muito... Fábio, você falou assim, velho, eu não sou muito de seguir o roteiro. Assim, eu sou mais na espontaneidade. Então, assim, eu estava me preparando para a entrevista de hoje e me veio uma pergunta, assim, que eu vou encaixar aqui logo para começar. Beleza? Beleza. Vamos lá. Você falou uma certa vez, e eu peguei uma anotação que eu tinha feito aqui, você disse o seguinte, não importam as circunstâncias, importa o que a gente quer, importa para onde a gente olha. Isso. Aí eu vou te perguntar, Maria, quem é você e quem não é você? Boa pergunta, gostei. Fábio, eu acho que essa palavra que você falou, inspiradora, eu acho que eu sou uma pessoa que eu amo me inspirar e, de alguma maneira, tentar fazer com que minha história também sirva, né, para inspirar outras pessoas, muitas vezes que acham que não pode fazer algumas coisas, não tem condições de estudar ou de ir para fora, né? Eu sou uma grande sonhadora, na verdade. Então, se eu tiver que definir quem sou eu sou uma pessoa que eu gosto de me inspirar e sonhar, e também inspirar outras pessoas a fazer o que elas quiserem. Eu acho que as pessoas podem fazer, se elas realmente querem, elas podem conseguir. Eu acredito muito nisso. O que eu não sou, que você perguntou, o que eu não sou. É o contraponto. Cara, eu não vou dizer, eu não vou dizer medrosa, porque eu acho que medo não é falta de coragem. Porque eu acho que o medo é a mistura de coragem, a coragem é a mistura de medo mais ação, né? Mas eu enfrento muito as coisas, não por falta de medo, porque eu tenho muito medo para fazer as coisas. Então, eu não consigo nem definir, mas eu acho que eu pego esse medo e uso ele como coragem. Entendi. Beleza. Não sei se ficou legal isso. Não, ficou show, ficou espontâneo. Espontaneidade é meu nome. Espontaneidade é teu nome. Bom, eu já anunciei que você está em Buenos Aires, que você está na Argentina. Sim. Quando é que começou esse teu projeto de imigração e por que você escolheu a Argentina? Então, eu moro aqui na Argentina já tem 9 anos, né? Não sei se essa é uma pergunta, mas eu já falei logo, já estraguei a pergunta.
Já deu um spoiler, já. Primeiro que eu sempre quis fazer medicina, começou assim, né? Com a medicina. E quando eu fiquei adolescente, eu queria sempre viajar. Eu sempre tive vontade de viajar. Eu cresci numa cidade, numa família pobre, né? Em Salvador, a gente morava em um bairro pobre. E eu me sentia diferente nesse ponto dos sonhos. Eu falava assim, eu vou viajar, eu quero falar um outro idioma. Então, começou nesse momento, de pequena mesmo, às vezes adolescente, eu me via fazendo essas coisas, sabe? Então, eu acho que ali foi quando começou a crescer aquela sementinha. Começou a crescer essa sementinha e essa sementinha gerou uma viagem para a Argentina. Por que Argentina? Isso. Por que Buenos Aires? Massa. Quando eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 11 anos atrás, uns 2 anos antes de vir para cá, eu trabalhava com produção de eventos, né? Eu gostava muito do que eu fazia. E eu trabalhava no hospital também. Eu falei assim, eu falei, ó, eu já estava com 20 e poucos anos, eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ou eu me dedico muito para esse lado, ou eu vou atrás do que eu realmente sonho. E aí eu comecei a analisar as coisas. Por coincidência, eu tive que fazer uma cirurgia no ombro, então eu tive que ficar de licença, né, para me recuperar. E eu sempre fui muito ativa, eu nunca consegui ficar sem fazer nada. Então eu comecei a procurar coisas para fazer naquele momento. E eu falei assim, poxa, esse é o momento para eu investigar sobre o meu intercâmbio, porque eu não tinha tempo antes. Eu trabalhava em 2 lugares, fazia faculdade, fazia um monte de coisa, então eu não tinha muito tempo para parar e pesquisar. Falei, pronto, chegou o momento. E quando eu comecei a me dedicar integralmente àquilo, né, buscar documentos, o que é que eu precisava. Eu saí para jantar com uma amiga um dia e essa amiga apresentou um amigo dela do interior também e ele falou que na Argentina, naquela época eu estava pesquisando estudar medicina na Espanha, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo espanhol. Então a primeira coisa que a gente pensa quando fala de uma coisa do espanhol, a gente sempre associa a Espanha, né? A gente não pensa em outros países normalmente, né? Então eu estava pesquisando cidades e tal. E aí meu amigo falou assim, olha, na Argentina tem uma faculdade muito boa. E eu nunca tinha pensado na Argentina. E eu comecei a entrar em contato com alguns amigos meus que eu sabia que eu já tinha vindo para a Argentina, como era viver aqui, porque eu não queria somente, eu vou para tal lugar fazer tal coisa. Eu queria viver, eu queria ter aquela experiência de ter aprendido outra cultura, aprendido outro idioma. E aí ele falou isso, eu comecei a pesquisar. E aí eu me encantei com o que eu encontrei aqui, né? Eu não conhecia a Argentina, mas as coisas que eu via, naquela época a gente tinha, acho que Orkut, então eu comecei a pesquisar. Orkut, você é da época do Orkut? Não, eu não. Eu não, só peguei o Facebook. Não mesmo. Não mesmo. E aí comecei a pesquisar, achava comunidades que a galera botava os depoimentos lá, não sei se você lembra, e aquilo ali me estimulou muito. Então foi ali, naquele momento, que eu falei assim, pronto, achei o meu lugar no mundo. Né? Que eu acho que aqui muita gente tem isso. A galera que tá ouvindo a gente, você imagina que tem isso, de que quer viajar, que parece que quer se encontrar onde realmente eu sou, né? Então eu me senti assim, eu falei, poxa, achei tudo que eu queria. Era um lugar que eu ia aprender espanhol, era um lugar que eu podia aprender a cultura, uma cidade que eu podia viver bem, ter qualidade de vida, ter acesso a museus. Eu que saí de Jequié, uma cidade quente que só porra, não pode xingar aqui não, ele não fala. Desculpa, gente. Eu boto o pi se o negócio for barra pesada. Eu falei rapidão, então, igual, viu? Passou batido. Beleza, massa. E, não sei, como se você tivesse sem muita certeza se era realmente aquilo que você queria quando eu estava vendo a Espanha. De repente, quando você encontra algo, e você fala, eureka, né? Abriu aquela porta do paraíso, aquela coisa. É como se você tivesse essa sensação. E aí, pronto, tipo, eu falava assim, velho, é essa vida que eu quero, sabe? É isso que eu quero pra mim. E é isso, aí foi nesse momento que eu decidi, eu comecei a pesquisar tudo, eu falei, não, pronto, vou pra Argentina. Agora, Maria, vem cá, você estava falando que no Brasil, você estudava, era medicina já? Não, eu estudava marketing no Brasil, né, comunicação com marketing, e eram 2 coisas que eu amava muito, que era tanto a comunicação quanto a medicina. Então, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão, o que é que eu fazia? Ou eu continuava, né, com a carreira, com tudo que eu queria, ou eu falava assim, não, paro aqui e começo a medicina. Então, nesse momento, eu optei pela medicina. Só que a comunicação meio que me acompanha um pouco, né? Ela não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida disso. Mas aí eu até me lembro de um comentário que um médico amigo seu, definindo o que era medicina, ele disse que uma parte era a postura do médico, a outra parte era magia, acho que era 70, 20 e 10. Acho que era mais ou menos 70 postura, 20 magia e 10 era o quê? 10 era ciência. 10 era ciência. Isso foi no meu... Pode falar. Não, continua. É porque eu acho que a magia, essa questão da comunicação do médico está dentro dessa parte dos 20% da magia, né? Exato.
E um pouco também da postura, né? E a magia, sem dúvida, a magia é completamente isso. Mas foi muito assim massa, porque no primeiro plantão que eu dei, ele falou, ó, a medicina se resume em 70% postura, 20% magia e 10% conhecimento, ciência. Então não adianta você saber muito, você não ter postura e não ter uma magia com o paciente. Então tem a postura e tem a magia, porque o resto vem sozinho. Entendi. Então eu acho que isso é essencial no médico e eu levanto muito essa bandeira da comunicação na medicina. E você falando isso, cara, é uma coisa que eu tô descobrindo algo muito forte dentro de mim, que é justamente passar essa mensagem como médica hoje, né, para as pessoas de uma maneira facilitada. O médico, ele é extremamente comunicador, mas às vezes eu percebo muita falha, principalmente na linguagem, né, no idioma médico, que a gente às vezes usa para falar com o paciente. Então, fala assim, velho, tanta coisa que é tão boba e as pessoas não sabem por falta de informação, ou porque às vezes o médico tem uma linguagem super difícil, o médico não consegue passar essa informação. Até para tomar um medicamento, essas coisas, tem muita falha de comunicação ali. Entendi. Agora, por que Buenos Aires? Você falou que você tinha pensado primeiro na Espanha e Isso. que um amigo de uma amiga sua, num jantar, comentou contigo sobre a Argentina e sobre faculdade na Argentina. E você estudou na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. De Buenos Aires, exato. Porque quando ele me falou nesse momento, ele na verdade falou sobre a UBA, né? Que é a faculdade pública de lá, né? Que é uma faculdade super grande e tal. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre a UBA. Então, por Buenos Aires eu escolhi porque a UBA é em Buenos Aires. E a UBA se não me falha a memória, ela é a única universidade da América Latina no ranking das 100 melhores do mundo. Se não me falha a memória. Ela está na posição 66 e é a única também que tem prêmio Nobel. E é pública, né? Cara, é pública. É muito show. Vem cá, você chegou em Buenos Aires em janeiro de 2011, não foi isso? Isso. E você começou a tua faculdade em março de 2011. Finalzinho de março para abril, foi. Então você teve ali uns dois meses e pouco, no máximo, para você entender como é que funcionava a dinâmica da sociedade argentina e em Buenos Aires específico. Alguém te ajudou nesse processo? Alguém te ajudou do Brasil e alguém te ajudou em Buenos Aires? Não, eu vim para cá, não conhecia ninguém, né? Tipo, a gente, na época, no que eu te falei do Orkut, a gente tinha uma comunidade que a gente foi conhecendo pessoas que queriam vir para cá em 2011. Então, eu não conhecia ninguém pessoalmente, a gente se conhecia por internet. O pessoal do Brasil, sim, me deu muito apoio, mas eu não tinha ninguém que já estava aqui, que eu já conhecesse, eu não tinha. Eu vim para morar já e dando tiro no escuro. E a gente não conhecia nada. É como a gente fala aqui na Argentina, era tudo mato aqui. Aqui era tudo mato, a gente veio desbravar essa Buenos Aires. Adorei. E quais foram as suas primeiras impressões? Quando você chegou, assim, você olhou para Buenos Aires e o que te impactou de cara, assim? Cara, eu fiquei apaixonada pela arquitetura. Eu fiquei apaixonada. Eu lembro que eu andava na rua olhando para cima o tempo todo. Eu olhava para cima, parecia uma tabaroga, como a gente fala lá na Bahia, né? Eu ficava encantadíssima pela arquitetura. E eu não tinha medo de sair na rua, então pegar ônibus aqui é muito difícil, e na época não tinha. Hoje em dia tem aplicativo, tem tudo. O aplicativo fala que horas vai chegar o ônibus, fala tudo, né? Mas antes não tinha. A gente tinha um livrinho que chamava Guia T, e o ônibus é por número. Então eles têm as paradas certinho do número do ônibus, tipo, não é um ponto de ônibus que para todos os ônibus. Então eu tinha medo de pegar ônibus e me perder. Então eu só pegava metrô. Então eu pegava o metrô, ia de uma ponta de uma estação até a outra e saía batendo perna. Porque no metrô eu conseguia me localizar melhor, né? Então a primeira impressão que eu tive, eu fiquei apaixonada. Não só pela natureza, que tem muito verde aqui. Apesar de ser uma cidade muito grande, Buenos Aires tem muito verde, muito bosque, tem muita coisa massa, assim. A arquitetura daqui é muito linda. E vem cá, você chegou, beleza, a primeira coisa que te chamou a atenção foi a arquitetura, você ficava olhando para cima. E as dificuldades? Quais foram os teus principais obstáculos na chegada? Tipo, o clima, você saiu de Salvador e foi para Buenos Aires, o clima eu acho que é um pouco diferente. A questão da língua, você falava espanhol já? Não, eu tinha feito umas aulas de espanhol, porque eu era apaixonada. Você fez Idiomas Globo. Isso. Orkut Idiomas Globo, tá beleza. O telecurso do Idiomas Globo. Eu ouvia muita música espanhola que eu gostava, e aí antes de eu ouvir, eu fiz umas 5 aulas particulares com um equatoriano que eu encontrei em Salvador, mas não tinha nada a ver com o espanhol, né? O espanhol é muito diferente aqui.
E, cara, eu lembro que quando eu cheguei, acho que foi no dia que eu cheguei, eu saí pra comprar comida, porque eu ainda não sabia cozinhar. Eu fui morar tipo, numa república. Cara, eu passei muito. Primeiro que aqui fazia calor, pelo menos foi uma coisa boa, porque no verão faz muito calor aqui. Eu tava acostumada em Salvador, vim pro calor, beleza, massa. E não sabia cozinhar direito. Fui morar na república, não sabia me comunicar. Nossa, mas era cada perrengue que eu passava, meu Deus do céu. Era cada perrengue. Eu lembro que a semana que eu cheguei, eu fui no McDonald's que tinha do lado de casa, porque o McDonald's é universal, você se vira, né? É. Em qualquer lugar você se vira. E eu tinha perto de casa o McDonald's e eu fui pedir canudo, velho. Canudo, não sei, tava, tipo, não tinha noção que era canudo. E canudo em espanhol é sorvete. Ai, agora imagine eu pedindo um canudo, ela falava sorvete. E eu falava, não quero sorvete não. Não quero sorvete não. Fábio, gente, pra quem não tá vendo a gente ao vivo aqui, o Fábio tá chorando do outro lado. Eu conto pra vocês. Cara, e eu com o negócio do canudo do McDonald's, do refrigerante, assim, foi no dedo ali naquele buraco, eu falava assim, isso, eu quero isso, aquele espanhol portunholzão, e eu quero isso, e ela falava, sorvete, eu não quero sorvete não. E aí ela levantou o canudo, apontou o canudo e fez assim, sorvete. Aí eu falei, isso é sorvete. Esse é um grande problema, inclusive, de espanhol, é esse, porque todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. E, cara, a gente passa muito perrengue com isso. E eu passei muito perrengue. Esse Nossa! é maravilhoso. cada um pior que o outro. E nada, tipo, eu não sabia cozinhar, eu não sabia me comunicar, mas assim, eu tinha muita cara de pau. Eu não tinha medo de errar. E eu tacava pau. Tipo, eu acho que é uma grande coisa que uma pessoa que quer fazer intercâmbio, inclusive se eu puder dar um conselho, né? Não sei se vai ter essa parte do conselho, mas também já tô dando spoiler aqui. É isso, tipo, vá pro lugar que você quer, vá de peito aberto, sem medo. Vai e saiba que você vai errar, que você vai fazer um monte de merda, mas tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Não tem a menor dúvida disso, com certeza. Com certeza. Então se joga e saia pedindo sorvete aí por aí pela rua. Vem cá, voltando aqui um pouquinho. Porque assim, o imigrante adulto, eu costumo dizer que ele deixa o currículo dele no Brasil. Quer dizer, quando ele imigra, ele tem que começar a escrever um novo capítulo desse currículo, né? Quer dizer, não é fácil. Nesse momento, a gente fica muito fragilizado. E a amizade ficou no Brasil. Os nossos amigos de infância, amigos de conexão, estão no Brasil. E a gente chega num mundo absolutamente desconhecido que, por mais que ele seja acolhedor, falta o contato com as pessoas. Como é que é a amizade aí? Eu acho que a gente brasileiro, a gente é muito aberto, né? Eu não vou nem falar de baiano, porque baiano já vê, a pessoa já acha que é best friend, já ama a pessoa ali. A gente tem essa coisa de fazer amizade fácil. As outras pessoas, pelo menos que eu conheço de outros países, já são mais fechadas. Só que é cultural, velho. A gente tem que respeitar isso, né? Uma coisa que eu fiz, uma estratégia que eu usei, que pra mim foi muito bom. Quando eu cheguei, eu comecei a procurar voluntariado na faculdade, porque como eu ia fazer a faculdade de medicina, né, tinha pessoas que eles treinavam para dar vacina em lugares vulneráveis, para ir acompanhar paciente diabético, hipertenso. E eu falei assim, rapaz, pronto, vou me jogar nesse negócio. Porque é a oportunidade que eu tenho de conhecer pessoas, de aprender mais do idioma e não ficar naquela coisa... Porque uma outra coisa que o brasileiro faz muito quando sai do país é ficar só com o brasileiro. Então eu falei assim, pronto, vou fazer isso. E eu fiz isso quando eu entrei na faculdade, ou seja, eu cheguei em janeiro e em março eu já estava fazendo parte do voluntariado. E você tem amigos argentinos? No início, é difícil você fazer amizade com um argentino, de conquistar, porque a gente é muito fácil. Mas, cara, depois que você faz, né, se você tiver um pouco de paciência e persistência, você consegue ter vários amigos. Eles são excelentes amigos, né? Obviamente que tem algumas diferenças culturais, mas um respeito ao outro, tá tudo certo. E a rixa entre brasileiro e argentino, isso é uma lenda urbana ou é uma realidade? Você percebeu isso? Cara, você tem noção do que é passar duas Copas do Mundo aqui? Você consegue imaginar? Não consigo imaginar. Meu Deus do céu. As duas Copas do Mundo, uma, eu já era, que isso aí em algum momento a gente vai falar também, já era do centro de estudantes, né, da faculdade, do Grêmio da faculdade. Foi um quebra-pau, meu irmão, que a gente teve na faculdade, porque aquela música que todo mundo argentino canta pra gente, Brasil, decime que se siente, não sei se vocês já ouviram, né? Já, com certeza. O Grêmio, eles imprimiram a letra da música e queria distribuir na faculdade. Na hora que eu cheguei lá na sala do Grêmio, tava a impressão tudo lá. Eu falei assim, que porra é essa aqui?
Ah, não, pra gente distribuir pros alunos. Eu falei, mas não vai distribuir isso aqui nem fuder. Oh, gente, desculpa. Saiu. Eu não vai distribuir isso aqui nem a pau. E aí começou o quebra-pau. Eu falei, não vou deixar não. Ah, Carol, você tá na Argentina, você não tá no Brasil. Não, velho, tipo, você tá estimulando o preconceito. Vocês estão... Aí eu comecei a quebrar o pau. E funcionou? Funcionou. Esse dia funcionou, desse papelzinho. E depois, na final, né, que a Argentina foi, eles me levaram pro Obelisco. Ele falou assim, você vai sofrer lá no meio. E eu fui pro Obelisco com meus amigos argentinos. Ele falou, agora você vai ter que ficar muda, porque se abrir a boca a galera vai te matar, né? Dá pra ter umas briguinhas boas. E vem cá, e o custo de vida aí em Buenos Aires? Você acha que dá para se viver numa boa, tranquilo, ou é um custo muito alto, você tem que ter um salário mais alto para poder compensar essa diferença? Eu acho caro o custo aqui. Aluguel de apartamento, por exemplo, é bem caro. Hoje, com toda a crise econômica que o mundo inteiro está sofrendo, né? Buenos Aires está sofrendo muito pela desvalorização do peso. Mas eu acho que é bem alto o custo de vida e ultimamente tem ficado mais alto, principalmente para quem ganha em peso. Por isso que aqui tem muita coisa que é em dólar. Entendi. Então, o custo de vida aqui não é baratinho, não. Se você quer, não sei, um exemplo, assim, uma vida de estudante, digamos, alguém vai estudar aqui, fazer um intercâmbio para estudar, viver com o básico, tem que ser uma média de R$2.000. O que normalmente a galera vem com menos, né? Quando eu vim, eu fazia uma conta de mais ou menos R$1.000. Era regrado, bem regrado, mas era vida de estudante, tá tudo certo. Eu estudava o dia inteiro, não pagava faculdade. Para me alimentar, pagar aluguel, dividir apartamento e ponto. Mas nessa média de 1.500, passando perrengue. Passando perrengue, entendi. Entendi, saquei. O imigrante, quando a gente já falou um pouco sobre isso, quando ele migra, ele começa do zero e é todo um processo, como você mesmo falou e tal, porque não é fácil, né? Uhum. Você passa por... É uma montanha russa de emoções, né? E em algum momento dá aquele clique e ele fala, porra, eu tô me sentindo em casa. Se você pudesse identificar na sua história aí em Buenos Aires, em que momento você disse, se é que você disse, nossa, eu tô me sentindo em casa aqui? Eu acho que quando eu adoeci aqui em Buenos Aires e eu fiquei internada 7 dias. E aquilo ali, naquele momento que eu saí de casa de ambulância, para mim, na minha mente, primeiro que eu só pedia a Deus para sair daquela, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, depois que eu fiquei lúcida de novo, eu só me preocupava em comunicar a minha família, só que eu não tinha nenhum momento aquela preocupação de que alguém precisa vir cuidar de mim. Né? Meus amigos se revezaram, um ficava de manhã, outro de noite, outro dormia. Passei 7 dias os amigos revezando, não repetindo, tipo, vários amigos diferentes, né? E quando eu voltei para minha casa, que eu morava sozinha já naquele momento, eu falei assim, cara, eu tô em casa. Naquele momento, não só pela situação que eu tinha passado, que eu vi que eu realmente tinha com quem contar aqui, como que eu também sentia vontade de estar na minha casa. Como eu vou pro Brasil, por exemplo, de férias, eu sinto saudade da minha casa. Entendi. Poxa, eu só queria estar em casa, na minha cama e no meu quarto, sabe? Entendi. Aí você canta, a cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Exato. Agora a gente vai entrar no momento do podcast que eu adoro, que é o momento King Kong. Você já disse uma vez que você é uma meme ambulante. Então, sim. Você já começou contando o perrengue do sorvete, do sim. Canudinho. Eu quero saber se você tem outros que você tem pudesse contar. Tem vários, cara, tem então, muitos. Mete bronca, pode contar. Aqui tem 2 coisas que quando eu cheguei, que eu fui aprendendo logo depois, que é o verbo ligar. Né? Eu chegava num lugar que antes a gente não tinha internet fácil, para você tinha que ir para aquelas cabines telefônicas ligar. Aí você chegava, o cara marcava por minuto e eu falava assim, aqueles portunhol, eu quero ser uma ligação. E isso é bem real. Ligação é você querer, tipo, ter sexo com a pessoa. E aí, depois de muito tomar na cara, eu aprendi que ligação é isso. E aí tem ligação e tem correr. Tipo, quando a gente tá correndo, correr não é ter sexo com a pessoa, é como você quisesse devorar a pessoa. Já é mais pesado. Quer dizer, então você chegava e falava, eu quero fazer uma ligação correndo. Ou seja, assim, animal, né? Coisa assim de zoológico. Exatamente, selvagem. Uma ligação selvagem. E aí eu correr, eu acho que todo brasileiro já passou isso aqui do correr. E daí teve um dia que tava com uma amiga minha andando de patins aqui num bosque perto e a irmã dela tava atrás. Essa minha amiga brasileira, e ela começou a gritar no meio do parque, gritar feito uma louca. Primeiro, eu e ela, na verdade, né? Depois que eu me dei conta, aí eu falei, cala a boca, pelo amor de Deus. Aí Serena tava atrás, ela começou a gritar, porra, Serena, adianta logo, velho, eu quero correr.
Não, imagina uma louca no meio de um parque gritando. Tipo, eu quero dar uma. É como se fosse isso, uma pessoa gritando isso no meio de um parque lotado, todo mundo correndo, fazendo atividade física. Ai, esse mico é maravilhoso. É. O correr, Nossa! Essa eu já passei várias vezes. Mas, enfim, as outras coisas a gente vai dar uma maneirada aqui. Vamos ficar. Vamos ficar nessa, né? Vamos parar aí que já ficou pesado o negócio. Não, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. A partir dessa tua experiência de imigrante há 9 anos, né? Você chegou em janeiro de 2011. Que conselho você daria para alguém que quer imigrar para a Argentina, para Buenos Aires? O que essa pessoa ela deve fazer sempre e o que ela não deve fazer nunca? Então, o que ela deve fazer sempre, eu já falei antes um pouquinho, que é ela vir de peito aberto. Aberto para aprender, né, as diferenças. Buenos Aires é uma cidade linda e vale muito a pena abrir a cabeça e o coração mesmo. A binge-worthy show about Jesus? The Chosen Season 3 is here. Come and see what the buzz is about. The Chosen explores the imperfect and messy relationships of real humans following Jesus. All Season 3 episodes are available now. Stream every episode for free. Plus, watch exclusive content like the After Show, only in the new Chosen app. Download the Chosen app on mobile and TV streaming devices. Visit bingejesus.com to learn more. Leftovers. Or the DMV. Number 97. Or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Para receber essa cidade. Não se feche, e uma coisa que eu digo para não fazer, que é o erro que todo brasileiro, não que vem só para Buenos Aires, eu acho que vai para outros países também comete, que é não se fechar em grupo de brasileiro. Eu acho que isso é um grande erro que a gente comete, porque a gente fica com o nosso corpo aqui e a nossa mente no Brasil. E isso desconecta e dificulta o seu processo de adaptação e de aprendizado de um modo geral, né? de fazer esse intercâmbio mesmo. Por isso que eu acho que muita gente volta, muita gente que eu conheço que veio para cá voltou, e eu acho que tem muito a ver com isso da conexão da cabeça e da mente. É não se juntar. Não estou dizendo que você não fazer amigo com brasileiros, eu tenho vários amigos brasileiros aqui. É você não ficar somente naquele grupo fechado. Saquei. E não querer viver como se estivesse no Brasil, né? Maravilha. São E se você entrasse no... Não, ficou perfeito. Você entrasse no túnel do tempo. Aí você deu de cara lá com a Maria Carolina, lá atrás, 2011, um pouco antes de embarcar, a partir dessa tua experiência de 9 anos, que conselho você daria para ela, Maria Carolina? Cara, eu acho que eu ia dar uma sacudida nela. Pegar ela pelo ombro assim e falar: Maria Carolina, Augusto, você vai passar perrengue pra porra, mas tenha coragem e levante a cabeça que você vai conseguir. E eu acho que eu falaria isso: não tenha medo e seja forte. Porque eu de fato passei, eu perdi meu pai quando eu estava aqui, né? E 1 ano depois eu perdi meu sobrinho. E em seguida foi quando eu adoeci, que eu falei aqui, né? E, cara, esse momento foi o momento que foi o pior momento da minha vida. Então, se eu pudesse dar um conselho para Maria Carolina antes de chegar aqui, em janeiro de 2011, eu falaria isso. Então, que isso ia passar, que aquela dor ia passar. E hoje, 4 anos depois, eu sou outra pessoa, muito mais forte, muito mais segura. Acho que até minha leveza, muito mais leve, tudo, eu mudei muito. Eu vou ler agora, inclusive, uma frase que você disse, que eu acho que ilustra muito bem o que você acabou de falar. Porque se tem uma coisa que eu sei é brigar. Afinal de contas, eu sou nordestina, eu sou baiana e de Jequié, Bahia. Isso. Tá bem explicado, tá bem resumido o que você acabou de falar. Isso. Eu vou aproveitar isso e, como você falou que você é boa de briga e que o medo faz parte, mas que a coragem... como é que você falou? Que a coragem é uma mistura Medo mais ação. Medo mais ação. Isso. E eu vou emendar com uma pergunta. Além dessa tua capacidade de brigar, quais outras características que você tem que te ajudaram a perseverar diante de uma enormidade de dificuldades? A característica do ser sonhadora, que eu te falei, eu sempre visualizei os meus sonhos. Eu estava no Brasil, eu me imaginava aqui. Eu estava lá, me imaginava médica, só que eu não me imaginava médica lá. De fato, eu nunca fiz o vestibular no Brasil. Eu me imaginava médica fora. Eu visualizava isso, sabe? Esse ser sonhadora me ajudou muito. E acreditar.
Cara, eu sou uma pessoa que... Porque eu acho que fé não tem nada a ver com religião. Acho que você ter fé é algo que você acredita, né? Então, isso me moveu muito, sempre me moveu muito. A ser sonhadora, ter muita fé e sempre pensar na persistência. Porque eu acredito muito que a persistência é como se fosse uma ponte. Ela leva aquele desejo, né, aquele desejo inicial, ao sucesso daquele desejo. Então, você ser persistente é essa ponte que liga, né? Os grandes homens da história, homens, quando eu falo homens e mulheres, obviamente, ninguém teve sucesso de início, da primeira chance, né? Todo mundo que a gente conhece da história sempre errou 500 mil vezes e depois de tantas milhões de tentativas tiveram sucesso. Então, porque eles foram persistentes. E com isso com muito humor, né? Que eu acho que é o que dá leveza na vida. É o que dá leveza à vida. Não tem a menor dúvida. Eu acho que dá muita leveza. Então eu vou aproveitar esse gancho do humor. A gente vai entrar num outro momento, esse momento chamado VaptVupt. Mas eu costumo pensar nele... Você deve ter brincado, né? Porque quem participou do Orkut, Idiomas Globo, então deve ter brincado com aquela da garrafa que você bota no meio, assim, você gira, e para onde ela apontar, você faz uma pergunta para a pessoa. Você brincou disso? Sim, com certeza. Acho que até hoje. Pois é. Só que aqui somos só nós dois, então só eu vou fazer pergunta, só você vai responder. E tem que responder de supetão. Eu vou te lançar algumas perguntas. Uma palavra ou... Como você quiser. Mas a ideia é ser de bate-pronto. Rapidão. Beleza? Preparada? Beleza. Vou respirar, Gabi. Se jogue. Pode ir? Se jogue. Tá. Empanada ou vatapá? Cara! Ui! Pô, sacanagem. Pô, vatapá, mas sofrendo muito, porque eu amo empanada. Axé ou tango? Axé. Axé. Pô, eu sou baiana, velho. Você tá me sacaneando. Pois agora foi só pegadinha. Uma palavra que deve estar sempre no dicionário de imigrante. Perseverança. E uma palavra que não deve estar nunca no dicionário de imigrante. Ai, caralho. Vieram várias na minha cabeça. Não vou falar uma palavra, mas é isso de ser fechado. Ser fechado acaba com qualquer migrante. Destrói os planos dele. Maravilha. Se você fosse escolher uma placa de trânsito para sua vida, qual seria? Uma placa de trânsito? Peraí. Pelo jeito, você dirige mal. Não, vê não. Cara, eu acho que essa da ponte da perseverança que eu te falei. A perseverança é uma ponte que liga a vontade, o desejo e o sucesso. Essa seria a minha frase de caminhão, Show. de fundo de caminhão. É fundo de caminhão. Eu vou te dar 3 palavras e eu quero que você forme uma frase com essas 3 palavras. Tá. Saudade, coragem e sonho. Ai, meu Deus. Eu tenho muita saudade do mar, mas eu preciso continuar tendo coragem para realizar o meu sonho. Olha, show de bola. Mais uma para caminhão. Maravilha. Tô cheia de frases de placa de caminhão hoje. Se você pudesse falar algo que todo mundo ouvisse nas suas respectivas línguas, o que você diria? Se jogue, não tenha medo, no final vai dar tudo certo. E se não der, levanta e continua. Beleza. Se na sua certidão de nascimento, seus pais pudessem escrever uma qualidade para você, qual qualidade seria? Caramba, que minha mãe fala sempre. De ser destemida. Uma qualidade só, destemida. Amizade para você é? Essencial. Você não faz nada sem ninguém. Uma gratidão pelo quê e para quem? A Argentina pelo meu diploma de médica. Maravilha, viu? Não foi tão difícil. Não. Não. É porque eu gosto de falar, eu gosto de discursar, né? Então eu não consigo falar uma palavra. Eu tô aqui tensa, tenho que falar uma palavra. Não, mas você foi bem, você foi super bem. Que bom, fico feliz. Maria Carolina, eu queria tocar num assunto que eu sei que é um assunto sensível para você, pela tua experiência de vida, mas que é um assunto essencial de ser falado. E eu vou contar uma pequena história como introdução desse assunto. Em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike, que morava com seus pais no Colorado, nos Estados Unidos, ele se suicidou dentro do seu carro, que era um Ford Mustang 68. E, segundo seus amigos, ele adorava esse carro, era o seu único passatempo. E ele tinha reformado esse carro todinho, de cabo a rabo, e tinha pintado de amarelo. Bom, esse menino, como eu disse, ele se suicidou. E ele deixou um bilhete para os pais dele dizendo o seguinte, para que eles não se culpassem pelo que ele havia feito. Mas, infelizmente, já era tarde. Ele tinha dado sinais de depressão, mas não foram detectados pelos seus pais. No dia do seu enterro, o Dale e a Darlene, pais do Mike, eles fizeram cartões
e colocaram nesses cartões umas fitinhas amarelas e distribuíram entre as pessoas presentes no velório. Nesse cartão estava escrito o seguinte: se você está pensando em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda. E uma pessoa que estava no funeral pegou esses cartões e espalhou pela cidade, quer dizer, não se restringiu ao funeral. E semanas depois, os pais do Mike começaram a receber ligações de pessoas de todo o estado pedindo ajuda. No dia 10 de setembro é comemorado oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no Brasil, a gente estabeleceu que o mês de setembro é o Setembro Amarelo, amarelo em referência ao Mustang amarelo do Mike, como o mês da prevenção ao suicídio. E a gente tem muitos suicídios no Brasil, são 12 mil todos os anos. E eu sei que você passou por inúmeras dificuldades. E eu queria que você, como médica, mas como pessoa que vivenciou essa experiência, que você falasse um pouco disso para a gente, porque é um assunto que é essencial, que tem que ser dito, tem que ser falado insistentemente. Conta um pouquinho para a gente. Beleza, falo, mas eu falo com muito prazer, inclusive. Para quem não sabe, para quem não conhece minha história, meu pai se suicidou. E meu pai se suicidou, eu não só tive que acompanhar aquele momento, como eu também reanimei meu pai por 2 vezes. E para mim foi devastador esse sentimento, né? Antigamente a gente ouvia falar de pessoas que se suicidavam e as pessoas às vezes mudavam, morreu de tal coisa, mas a gente sabia que era suicídio. Mas hoje em dia o suicídio é tão presente nas nossas vidas que a gente sempre conhece alguém que se suicidou. Mas uma coisa que eu, como médica, eu falo agora, que eu queria deixar bem claro para as pessoas, é que uma pessoa que se tira a própria vida não é porque ela é fraca, ou porque ela não acredita em Deus, ou por qualquer outra coisa. Essa pessoa se suicida porque ela tem depressão. E a depressão é algo muito sério, porque você vai naquele caminho. Eu também tive depressão. E quando eu tive depressão, eu não consegui identificar. Eu já estudava medicina. E eu tinha na minha cabeça que depressão era uma pessoa que chorava o dia inteiro, que ficava mal. E não é. Eu me lembro que meu médico ele me perguntou como é que eu me sentia, o que é que eu pensava. E os sintomas que eu, por exemplo, tinha era insônia, ou às vezes a depressão pode ser excesso de sono. Tinha um pouco de dor no corpo, um pouco de insônia. Eu falei assim, eu não consigo sentir nada e pensar em nada. Era como se minha mente fosse vazia, sem pensamentos. Como seria essa falta de pensamento? A gente está aqui, por exemplo, conversando, várias piadas a gente contou, a gente deu risada, momentos no início, por exemplo, que você falou uma mensagem linda que eu me emocionei, e agora também me emocionei. Então, essa ausência de emoção, de alegria, uma pessoa que tem depressão, ela perde isso. E essa a gente não percebe. Quando eu tive depressão, Fábio, eu perdi noção do tempo. Eu fechei a persiana e passei 3 dias acordada, olhando para o teto, e não tinha percebido. Eu passei 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir e 3 dias sem tomar banho. E achei que tinha passado uma tarde. Uau. E naquele momento, o que passava pela minha cabeça? Nada. Eu fiquei 3 dias olhando para o teto. E para mim tinha passado uma tarde. E quando eu saí, e que eu fui no banheiro, que eu me olhei no espelho, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Naquele momento eu reconheci que eu precisava de ajuda. Naquele momento eu comecei meu tratamento. Então, quando eu descobri, depois estudando, que a depressão era muitas vezes da ausência de pensamentos e de sentimentos, eu não conseguia me emocionar nem sorrir, eu comecei a ver que eu estava no mesmo caminho que meu pai. E tudo isso é por algo químico. É algo que está acontecendo ali no nosso corpo, que está faltando substância química, por isso que a importância do tratamento. Então, só para a gente entender, quando eu falo que é algo químico, é simples, ou seja, falta substâncias no nosso corpo. Da mesma maneira que num diabético, ele precisa tomar insulina, ou a insulina dele não funciona direito, então ele precisa tomar aquele remedinho todos os dias. Ou em um paciente que tem problema na tireoide, por exemplo, porque tem hipotireoidismo, precisa tomar o hormônio da tireoide para substituir. É da mesma maneira a depressão. Então é muito importante a gente desmistificar isso, esse tabu de que um depressivo ou que uma pessoa que se suicida porque ela é fraca por qualquer outra coisa, porque não é. Então, o primeiro ponto uma pessoa se suicida porque ela é depressiva. E a depressão, às vezes, ela tá de uma maneira que a gente não percebe. Então, e o suicídio, ele não acontece. Uma pessoa fala assim, eu vou tirar a minha vida. A pessoa fala, eu quero sumir, eu vou embora, eu tenho vontade de desaparecer. Ela começa a dar sinais, e eu acho muito importante, quem tá ouvindo a gente, se alguém começa a comentar coisas do tipo, dê um suporte, dê um apoio, procure saber por que essa pessoa quer sumir, por que essa pessoa quer desaparecer. Porque a pessoa não vai te falar, eu vou tirar minha vida. Se ela falar isso, ela já está no estágio bem avançado, inclusive. Então, a depressão, ela funciona dessa forma, e depois disso, o caminho é justamente esse, até que a pessoa se suicida. Ela não se suicida porque ela quer acabar com a vida.
ela se suicida porque ela quer acabar com a dor. Porque a dor daquela pessoa é tão grande que ela acaba fazendo isso, porque ela está tentando destruir a dor e ela acaba fazendo a autodestruição. Então, é muito importante a gente falar da saúde mental. Então, se eu tiver que recomendar algo para quem está ouvindo a gente que mora fora, eu como médica sempre falo, a gente que vai para fora, é essencial a gente começar uma terapia. Mesmo que, não, mas eu tô super bem, tô amarradona, mas o fato da gente mudar de país, tem aquela carga emocional que por mais que você diga que não, que ache que não existe, isso causa um estresse, isso pode gerar uma depressão, isso pode levar a um suicídio. E lembrando, obviamente, né, não é uma regra, eu tô falando que é o caminho que obviamente não tem volta, mas não é a regra. Tem 2, 3 dias que eu vi que um colega estudante de medicina se suicidou. Aqui na faculdade, eu devo ter acompanhado pelo menos uns 3 nesses 9 anos, de colegas meus. É triste. E é algo que é presente, antes a gente só ouvia falar. Hoje em dia está inserido na nossa vida. Alguém conhece alguém que já se suicidou? Sempre. Depressão é a doença hoje que mais afasta pessoas de trabalho do mundo, ou seja, é o número 1, então é algo grave. E lembrando que cada 40 segundos uma pessoa se suicida no Brasil. Imagine esse tempo que a gente está conversando aqui, quantos suicídios já aconteceram. É algo que a gente precisa falar muito e levar a sério. Então, se eu tiver que aconselhar, primeiro, sempre que você vê esses sinais de como eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero ir embora, vontade de ir embora e largar tudo, fique atento a esses sinais. E se você tiver com esse pensamento, procure ajuda. Porque eu sei que é difícil, a gente não tem força para absolutamente nada. E só um profissional, tanto de terapia, um psicólogo e um psiquiatra pode te ajudar. Então, tá aqui meu conselho como a Maria Carolina médica, a Maria Carolina que teve depressão, a Maria Carolina que teve um pai que se suicidou. Eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar disso. Assim que esse é o meu conselho, essa é a maneira que eu procuro ajudar as pessoas e é isso. Maravilha, maravilha. Bom, agora vamos dar uma aliviada um pouco, para dar uma relaxada, esticar um pouco a coluna, respirar fundo, voltar com um sorriso no rosto. Qual o seu propósito de vida? Transformar a vida das pessoas. São suas as palavras, não minhas. Então eu pergunto para você agora, quais são os seus projetos de curto, médio, longo prazo, pessoais, profissionais? Quais são, afinal de contas, os sonhos da Maria Carolina Augusto? Cara, você investigou minha vida inteira antes de fazer esse podcast, viu? Faz parte do show. Mas, cara, que massa você falar isso, né? Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, como eu já falei, eu sou muito sonhadora. Eu formei, né, e inicialmente meu projeto era esse, e depois você fica meio que naquela, o que é que eu faço agora? Eu criei 2 projetos agora, no início da pandemia, que se chama Médicos.Solidários, vocês podem me procurar lá no Instagram, e Os Amigos Solidários, Instagram também. O Médicos Solidários, a gente fez muita orientação online, na pandemia, a gente fazia orientação online no Brasil, onde os médicos se colocavam como voluntários, né, e no final foram mais de 60 voluntários. Gente do Brasil, teve gente da Argentina desse projeto, que é um projeto que eu estou nesse processo de transformar em uma ONG para levar à frente, para continuar e colocar em mais países. A gente fazia orientação online no Brasil, Argentina, Espanha e Inglaterra. Online? Então, online, orientação, né? Não era um atendimento médico, era orientação gratuito. E gratuito isso. Então, minha ideia é fazer crescer esse projeto. E os Amigos Solidários também. Hoje, os Amigos Solidários, por enquanto, a gente só está tendo aqui na Argentina, né? A gente recebe doações de qualquer coisa. A gente faz, às vezes, campanha de leite em pó. E a gente sempre procura fazer doações em bairros vulneráveis. Ou pessoas em situações de rua. E a gente procura lugares, instituições e leva essas doações, que são pessoas que mandam dinheiro pra gente, que faz campanha e fazem doações tanto de comida, quanto de dinheiro, quanto de roupas. A gente faz um bazar dentro do projeto, né? Tipo, as pessoas que dão roupa, a gente pede autorização para selecionar algumas roupas de festa, sapatos, essas coisas que não vai ser tão útil para alguém em situação vulnerável, principalmente no frio, né? Que aqui faz. E a gente vende essas roupas e o dinheiro arrecadado a gente compra comida. Então, esses 2 projetos são 2 projetos que eu quero muito dar seguimento neles. E eu tenho meus projetos pessoais mesmo de crescer. Eu estou muito nessa etapa de me desenvolver mais como pessoa, de procurar ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor para o mundo mesmo. Queria fazer residência, mas já não estou pensando mais em fazer residência, eu quero fazer pós-graduação. E eu tô com pensamento aí, talvez de fazer no Brasil, ou fazer aqui ou em outro lugar. Uma vez que você sai do Brasil, você meio que fica solto, né? Você fica solto no mundo. Você não tem mais medo, né? De sair. Então, meus projetos hoje são esses.
Entendi, show. Maravilha, agora a gente vai entrar no momento jabá. E eu vou repetir a tua hashtag. Maria tá fácil, papai. Você assistiu o último vídeo, foi? Assisti. Vem cá, como é que as pessoas podem interagir contigo? Instagram, YouTube, como é que as pessoas podem te contactar? Você já falou dos médicos solidários no Instagram, médicos.solidários. Médicos.solidários, isso. E os amigos solidários. Tudo junto. Tudo junto. Beleza. E a galera pode me encontrar fácil no Instagram ou no Facebook como Maria Carolina Augusto. No YouTube, vocês podem encontrar os vídeos que eu tenho uma série que conta a minha vida, né, que a série se chama Medicina com Perrengue. Tanto no meu Instagram tá rolando lá, quanto no YouTube também tem. E um programa que eu tenho semanal. No canal da Educar, que é Café com Maria, que é um programa que eu tiro dúvidas para quem quer fazer intercâmbio. E a galera manda pergunta pra gente, eu respondo. E aí você toma um cafezinho ali comigo, né, no estilinho baiano. E eu sempre fico zoando, conto as minhas histórias, tá? É bem massa. E pode mandar mensagem que eu respondo, comentar os vídeos. Eu adoro interagir com a galera. Maravilha. Agora a gente está entrando no momento do embarque e da despedida, porque tudo que é bom também passa. Então eu queria te pedir uma mensagem para encerrar o nosso bate-papo maravilhoso. Uma mensagem sua, ou alguma frase, enfim, que te inspirou, que te inspira, sobretudo nos momentos mais difíceis, e que possa também inspirar outras pessoas, até porque eu falei que esse episódio seria inspirador, então a gente volta para a inspiração, que pudesse inspirar outras pessoas que estejam querendo entrar nesse processo de imigração, querendo mudar de vida. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Eu deixaria algumas coisas, que uma delas seria, primeiro, a gente precisa saber o porquê, né? Se perguntar o porquê que está fazendo isso. Por que você quer fazer intercâmbio? Por que você quer sair do Brasil? Saiba responder esses porquês. Uma vez que você tem esses porquês, massa. Isso vai ser o seu estímulo, né? Digamos, por que eu queria ir para a Argentina? Porque eu queria morar fora, falar espanhol e fazer medicina. Massa. Por que eu queria fazer medicina? Porque eu queria transformar a vida das pessoas. O porquê que eu tô falando disso, é tão importante saber isso. Porque vai ser isso que vai te estimular diariamente. Isso que vai te fazer perseverar para você chegar onde você quer. Porque todas as vezes que eu pensei em desistir, eu pensei em parar, eu sempre tinha aquele meu porquê. Eu sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. E coloque isso assim e siga, e não desista. Problemas, dificuldades, todos vamos passar. E procure fazer esse caminho mais leve, mais delicioso possível, porque vale a pena. Então, se eu tiver que deixar uma hashtag que eu sempre gosto de deixar, se jogue, seria. Se jogue, não tenha medo, porque vale a pena. Show. Agora eu vou encerrar, da minha parte, esse nosso bate-papo maravilhoso com uma poesia do Braulio Bessa, não sei se você conhece. Adoro demais, sim. E ela se chama Chegadas e Partidas da Vida, que cai como uma luva aqui pro nosso bate-papo, na sua história, em tudo isso que a gente conversou aqui. A vida é rodoviária, é barulho, é confusão, é espera, é atraso, reencontro, solidão. É o conforto do banco e o desconforto do chão. A vida é rodoviária, é dor, é alegria, é partida e é chegada, é calma, é euforia. Se a vida fosse uma reta, a estrada bastaria. Mas a vida é rodoviária. É quem ri e é quem chora. É quem vai ficar para sempre e é quem já vai embora. É parada em movimento. É onde a saudade mora. Repare, a chegada do alívio faz partir o desespero. A chegada do equilíbrio faz partir destempero. E a chegada do simples manda embora o exagero. A chegada do saber faz partir a ignorância. A chegada do respeito faz partir a intolerância. Quando chega a caridade, ligeiro parte a ganância. A chegada do carinho é a partida da carência. E a chegada de si mesmo faz partir qualquer ausência para encher nesse vazio com nossa própria existência. A chegada do amor é a partida da maldade. A chegada do abraço é a partida da saudade. E a chegada da justiça faz partir a impunidade. A chegada do perdão é a partida da vingança. A chegada de um conselho faz partir a insegurança. É na chegada da fé
que parte a desesperança. A chegada do sorriso é a partida da tristeza. A chegada da verdade é a partida da incerteza. A chegada da saúde é a partida da pobreza. E nessa rodoviária que apelidamos de vida, a chegada é um começo da nossa própria partida. Leve tudo na bagagem. Afinal, toda viagem já é nossa despedida. É isso. Cara, você me emocionou, me arrepiei. Que massa, velho. Eu tô muito feliz de ter participado, de ter recebido esse convite de vocês. Eu espero que essa entrevista possa plantar a sementinha em cada pessoa que está pensando em fazer intercâmbio, ou que ela possa encorajar as pessoas que estão já a ponto de fazer isso, ou também que ela possa passar um pouco do estímulo da perseverança para aquelas pessoas que já vivem fora e que estão desestimuladas de alguma maneira. Eu estou muito feliz de representar a galera também brasileira que mora aqui na Argentina, de falar em nome deles. Isso me traz muita felicidade. Eu queria muito te agradecer, eu acho muito massa essa ideia que você teve de fazer esse programa, porque é uma maneira que a gente é uma rede de apoio, né? Sem dúvida. A gente se apoia com isso, com histórias, e a gente sabe que a gente não está passando por aquilo sozinho, que tem outra pessoa do outro lado do mundo que passa com uma história parecida com a nossa, então isso nos fortalece. Então, parabéns pela ideia, para a galera aí do Brazucas pelo Mundo, pelo projeto, por essa ideia incrível de fazer esse podcast. E eu estou muito feliz. Assim que eu só queria agradecer. Maravilha. Maria Carolina, muitíssimo obrigado. Sou eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite para compartilhar, para dividir com a gente, com os nossos ouvintes, a sua história de imigração. Um super sucesso nos seus projetos, nos teus sonhos. Foi emocionante trocar contigo nesses minutos aqui. Foi muito bacana. Galera, não esqueça de seguir a Maria nas redes sociais, nas mídias. Ela está sempre lá presente, sempre trazendo energia positiva para a gente. Siga também o nosso Brazucas pelo Mundo no Facebook e no Instagram. Facílimo. Podcast Brazucas pelo Mundo. A nossa página é www.brazucaspelomundo.com. Brazucas, não esqueçam, sempre com Z. Quer falar com a gente? Manda um e-mail, contato@brazucaspelomundo.com. Agora a gente está partindo. Dá um tchau para Maria, um grande beijo, sucesso mais uma vez, e a gente se reencontra num próximo episódio. Valeu, fui! Leftovers. Or the DMV. Number 97. Or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.